Fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego LC10 do canal Café com Redes. Na primeira videoaula do curso Packet Tracer do básico ao avançado, eu vou mostrar para vocês alguns menus, algumas features meio que escondidas aqui do Packet Tracer e alguns modos de estudo, algumas ferramentas de troubleshooting para a galera que está estudando para o CCNA ou que utiliza a ferramenta para poder simular algumas redes e etc. Bom, começando, o Packet Tracer praticamente ele se parece muito com qualquer programa Microsoft Windows, né? Ele lembra bastante o próprio Word, o Excel, o PowerPoint. Ele tem alguns menus aqui em cima que você pode dar uma olhadinha como File, Edit, Tools, Extensions e etc. Eu vou falar um pouquinho sobre os mais importantes, né? O que você pode perceber é que, assim, que a primeira barra de ferramentas aqui, você vai ter algumas ferramentas que já possuem o próprio ícone. Aqui, por exemplo, Print, você encontra aqui em File e consegue printar do mesmo jeito a sua topologia. Desfazer, fazer de novo, copiar, colar e etc. São alguns exemplos desses ícones que você encontra também na sua barra de menu. Clicando aqui em File, uma das opções importantes, eu acho que são uma das opções que a galera menos conhece aqui no Packet Trace é a opção Open Samples. O que quer dizer essa Open Samples? São exemplos de topologias que você pode utilizar com o Packet Trace para simular algum tipo de tecnologia que você acaba não conhecendo ou sei lá. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu não conheço o SPF. Eu vou abrir aqui o Open Samples, vou aqui em Router. Em Router eu procuro o protocolo OSPF. Cliquei duas vezes nele. Vou verificar o SPF Area Range. Ele vai mostrar para você uma topologia já pronta, com as configurações já feitas dentro do Packet Trace. E na verdade, assim, você só precisa verificar o que foi configurado e o que não foi configurado e bater com os outputs aqui, que vão estar na tela. Por exemplo, você vai ter aqui o Router 0. Vou clicar duas vezes nele, vou abrir a CLI dele, dou um Enable, Show IP Route, vai mostrar para você que já tem uma área conectada do SPF, provavelmente intra-áreas, né? Vai ter uma área 0 e uma área 1 conectada aqui. Então você já consegue fazer um teste em cima de uma rede OSPF apenas abrindo um arquivo de exemplo do Packet Tracer, né? Bom, seguindo aqui, você vai ter as opções básicas, né? Novo para abrir um novo projeto, Open para abrir um projeto que você já criou, Save as simples, básico, todo mundo já deve conhecer, os arquivos recentes que você pode ter utilizado. Aqui em Edit eu já comentei um pouco, que é copy-paste, desfazer e refazer, né? Em Options, você vai ter uma opção chamada Preferences. Essa opção é muito interessante, porque assim, quando você clica nela, você vai ter um menuzinho aqui para você, chamado Customize User Experience. Esse menu você consegue tanto habilitar quanto desabilitar algumas features aqui do Packet Tracer. Uma delas é para mostrar a animação. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que significa essa animação. Na verdade, você consegue ver o pacote saindo de um equipamento e entrando em um outro equipamento, como se fosse um e-mailzinho passando entre eles. É bem interessante. Para você rodar som ou não, se você quiser algum sonzinho específico nos roteadores. Eu nunca vi ninguém usar, mas tudo bem, né? Para você mostrar os modelos, o nome, para você habilitar ou desabilitar o autocable.
sistema de métricas. Esse daqui é muito interessante, que é o Show Link Lights. Eu usei bastante quando eu fui tirar a prova do CCNP Troubleshooting, né? Na verdade, assim, você tem algumas topologias em que você não pode... Para exemplificar melhor, quando você pega uma topologia pronta, ele vai ter esses links, esses LEDzinhos nas interfaces conectadas entre os roteadores e os switches. Esses links já dá para você ter uma ideia de onde que está o problema na sua topologia. Por exemplo, você tem uma topologia um pouco mais extensa. Se você pegar, ao invés de você ir lá pelo equipamento que seria o source device, né, um PC, um switch, um roteador de início, e ao invés de você dar o trace route, no caso do switch ou roteador, você vai lá e você já vai direto onde está tendo o problema da rede. Então, por exemplo, se eu tenho uma porta de um roteador que está em shutdown, você já sabe que vai ser nesse roteador que essa porta, o link dele vai estar laranjinha ou vai estar vermelhinho. Aqui você já tem uma ideia de qual device que está o problema na rede. Isso não é muito bom, porque você acaba se acostumando a olhar direto, bater o olho e visualizar aonde que vai estar o problema da sua rede. Isso você não vai ter no ambiente real. Dificilmente você vai encontrar isso daí numa topologia real. Então compensa às vezes você desligar, igual eu faço com quando eu vou fazer t-shoot de algum equipamento. Um exemplo. Por exemplo, se você der um shutdown na interface serial aqui, você não vai saber onde que está o problema. Se você tentar sair do router 0 para o router 2, você vai ter que descobrir onde que está o problema dando show run, show int, show paint brief e etc. Continuando, você vai ter som de telefone, mostrar as estampas do QoS nos pacotes ou não. São algumas opções interessantes aqui, mas vale a pena você testar uma por uma, pelo menos para você ter o conhecimento da ferramenta. Eu consigo fazer isso ou não consigo fazer isso pelo Packet Trace. Tem uma opçãozinha aqui de Export Log, se você quiser pegar os logs dos equipamentos que você está utilizando e exportar para o seu computador, para servir às vezes como uma documentação ou alguma coisa desse sentido. Também você tem essa opção aqui. Administrativo vai ter algumas opções de password, de locar interface, também não são opções muito úteis, né? Você não vai utilizar no dia a dia. A folder em que você vai salvar os seus projetos, também não tem muita utilização. Hide, no caso, seria para você poder esconder algumas tabs. Também não sei se faz muita diferença não, viu? Você consegue esconder, por exemplo, a tabela de devices físicos, roteadores e switches, desktop e etc. Fonte seria a fonte da letra do equipamento, né? No caso, você consegue aumentar, diminuir dos diálogos e da CLI em si. Também não faz muita diferença para você. Talvez você queira alterar a cor de fundo da CLI ou alguma coisa nesse sentido. Miscelâneas, você vai ter algumas opções aqui de buffer, de acessibilidade, acessos externos para script também. Para falar a verdade, essas opções eu nunca utilizei. Custom Interfaces, na verdade você vai ter alguns templates já preparados que o pessoal da NetAcad e o pessoal do desenvolvimento do Packet Trace disponibilizam em alguns sites do NetAcad. Você pode baixar vou dar um exemplo, você quer um novo desenho do roteador. Você consegue baixar no site da NetAcad e no site da Cisco e exportar aqui para você utilizar de outra forma, tudo em .html. Publishers você não vai utilizar, e Image Cleanup também não acho que vai ser uma opção muito útil. Você vai ter, eu esqueci de falar sobre uma opção bem interessante, que é View Logs. Essa opção aqui chamada View Command Logs. Essa opção é muito boa porque
vou dar um exemplo. Estou conectado no router 0. Dentro do router 0 eu vou dar o show IP route, show IP OSPF database, show running config. Dei os 3 comandos. Consegui descobrir qual que é o problema da nossa topologia. Legal. Mas que comando que eu utilizei para poder verificar? Com essa janelinha aqui você consegue verificar quais comandos você deu, em quais roteadores e em qual horário, qual foi a abreviação, qual foi o comando completo. A gente tem muita mania de abreviar, né? Enable, show IP route, etc. Você consegue ver o comando completo aqui e como que você utilizou ele. É uma tab bem interessante, viu? Aqui na sua parte aqui você vai ter duas opções, né? A opção lógica da sua rede e a opção física. Você consegue colocar um mapazinha, colocar um background aqui. E vou dar um exemplo. Eu tenho uma topologia que eu tenho um mapa do Brasil no fundo e tenho diversas localizações em que cada localização eu tenho um roteador, cada estado. Tem 2 roteadores em São Paulo, 3 no Espírito Santo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Amazonas. É bem parecido com a topologia que eu tenho hoje na empresa que eu trabalho. Então você consegue também simular um ambiente WAN, no caso. Também vale muito a pena brincar um pouquinho aqui, cara. Você consegue colocar cidade, prédios, containers e etc. Bem legal. Mas o principal mesmo é o background logical, que eles chamam. Aqui na parte da direita você tem uns botões que praticamente são bem simples, né? Você tem um botãozinho de selecionar, tem um botão de colocar uma nota, deletar, inspecionar, criar algumas figuras. Você consegue criar um polígono, um retângulo e etc. Vou dar um exemplo aqui, vou criar um círculo em volta dele com uma cor azul. Não saiu muito bem do jeito que eu queria, mas tudo bem. Você tem as opções de selecionar algumas cores aqui. É bem bacana. Por exemplo, você quer colocar uma topologia do lado direito, uma área de OSPF, e do outro lado uma outra área de OSPF. Também você consegue separar as topologias por cores. Fica mais fácil de visualizar. Você tem resize, você consegue, na verdade, você consegue aumentar e diminuir o tamanho de qualquer forma do que você colocou dentro da sua topologia. Tem as opções de adicionar um PDU e um PDU complexo. Depois eu vou mostrar como funciona melhor essas duas opções. Essas duas opções são bem interessantes. Aqui embaixo você vai ter Real Time. Real Time, na verdade, é em tempo real, né? Então a topologia está rodando como se fosse um ambiente real. Por exemplo, 2 switches vão trocar BPDU de 2 em 2 segundos. Então, se você sniffar, você vai ver de 2 em 2 segundos no log um log gigantesco. Óbvio que não vai apresentar para você aqui, mas no equipamento real seria de 2 em 2 segundos, né? A troca de BPDU. E em Simulation. Simulation você tem umas opções bem interessantes aqui para, por exemplo, vou dar um play aqui, ele vai mostrar para você a troca de pacotes e qual pacote que ele está sendo trocado. Por exemplo, o router 2 trocou com o router 1 um CDP, Cisco Discovery Protocol. Na verdade é um protocolo de descoberta de redes proprietário da Cisco. Você tem o LLDP, que seria a multivendor, da I3E, mas você tem o CDP, que é o pacote que está sendo trocado no momento. Aqui você já tem um pacotinho de OSPF. Se você clicar 2 vezes nele, você consegue verificar todo o cabeçalho do pacote em si que está sendo trocado. Então você tem aqui um endereço multicast do SPF, do SPF,
Você tem em camada Layer 1, Layer 2, Layer 3, e aqui você tem um pacote completo do que foi trocado entre os roteadores. Isso ajuda muito para você conseguir entender diversos protocolos específicos, como Spantree, OSPF, RIP, BGP. Eu acho importante você saber o cabeçalho. O cabeçalho é muito importante para você saber aonde que estão os prefixos, aonde que está... isso, na verdade, assim, eu não vejo, além do Wireshark mesmo, uma outra ferramenta, um outro simulador que te mostre o pacote assim nesse nível de detalhe. Então, um simulador realmente muito completo. Você consegue adiantar a captura, né? E voltar aqui também, ou então resetar. Bem simples aqui também, não tem muito segredo. Na próxima aula agora eu vou mostrar para vocês os devices, porque aqui você tem algumas opções de network devices. Você vai ter os end devices, alguns componentes. Nessa versão mais nova tem algumas placas de IoT, etc. As conexões, os cabos de conexão, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um, e etc. Tem multi-user, você tem diversas opções aí. Então, até a próxima aula.